Olá, muito boa noite a todos que estão nos acompanhando diretamente das redes sociais da Paróquia do Carmo Arapiraca. Hoje, em mais uma noite de quarta-feira, nós temos um encontro marcado, que é o podcast do Carmo, que você pode acessar pelo YouTube, Paróquia do Carmo Arapiraca. E hoje a gente também não poderia deixar de ter um convidado especial. Eu estou aqui hoje com o Padre Janiel. Seja bem-vindo, Padre. Obrigado. Padre Janiel, que vem lá de Roteiro, não é isso? Isso mesmo. Paróquia Nossa Senhora do Livramento. Do Livramento. E vem de longe, não vem? Distante. E eu queria que começasse a se apresentar, porque eu já estava conversando fora do ar, o senhor tem só um ano de 1 ano e 6 meses. 1 ano e 6 meses, né, de sacerdócio. Então, muita gente ainda não lhe... Assim, eu vou dizer que muita gente não conhece, mas depois eu vou provar que muita gente lhe conhece, não é? Então, se apresenta aí para a nossa comunidade. Muito bem, Karine, boa noite a todos. Na verdade, eu estou ordenado há 1 ano e 6 meses, sou o Padre Janiel, natural da cidade de Traipu. Então, a minha família tem raízes na cidade de Traipu e eu me ordenei, pela graça de Deus, ali na abertura do jubileu, né, no final de 2024, em dezembro, e é uma alegria estar aqui nesta noite para partilharmos a palavra de Deus, que é um alimento tão saboroso para a nossa vida. Muito bem, seja bem-vindo, né? É muito importante tê-lo aqui conosco. Eu estava olhando as redes sociais do senhor e tem quase 62 mil seguidores. E como foi que surgiu aí esse desejo de evangelizar nas redes sociais? Na verdade, eu sempre fui muito comunicativo desde pequeno, né? Aprendi ali violão de maneira isolada, né? Autodidata. A minha mãe muito de igreja, meus pais também. Então sempre me conduziram por este caminho de igreja e eu fui me interessando pela música. A música foi quem me colocou, por assim dizer, né? Dentro desse chamado de Deus na igreja. E a partir disto fui me interessando pelas questões sociais também, da rede social. E aí comecei a partilhar algumas coisas sobre artes, né, música, mas também as pessoas não sabem, mas eu gosto muito de pinturas. Então eu gosto muito das artes em geral, né? E isso me atraiu para a rede social, que é um ambiente onde você pode ali também levar a palavra de Deus, né? Com a sua arte. Imaginava chegar tão longe? Não, nunca imaginei. Porque eu vi que alguns vídeos seus viralizou, né? Exatamente. Tanta gente chegando. É claro, então recentemente nós tivemos um vídeo, gravei com o irmão, o padre, o Frei Wilson. Sim. E até inclusive ontem partilhava com algumas pessoas que este vídeo nós gravamos depois de um dia inteiro de confissões. A gente estava confessando e aí antes de ir para casa o Frei disse, vamos gravar um vídeo de uma música, vamos gravar, para evangelizar, né? E aí nós gravamos o vídeo no corredor da igreja ali e o vídeo já está em 500 mil de visualizações. Tá muita gente que consegue, né, chegar e ver o vídeo. Uma canção muito bonita. Muito bem. Então, para quem não conhece, deixa aí também as redes sociais, né? Seu... P. Janiel, é isso? Janiel e um underline no final. P. Janiel e um underline no final. Então, acompanhe lá, o Padre Janiel tem coisas boas. Sim, fica a dica, viu? Para quem está em casa, acompanhe, porque tem muita evangelização, muita coisa boa. Exatamente. Temos também um canal dentro do Instagram, chamado Tempo para Deus, onde ali a gente reza com 7 mil pessoas. Tá? Temos um canal, Tempo para Deus. Que legal, que legal. Quem é o Padre Janiel fora das câmeras? O Padre Janiel é uma pessoa que ama ser padre, né? Evangelizar, ir atrás das pessoas e buscar ali as ovelhas que estão sedentas do amor de Deus. Essa pessoa, assim, eu procuro o máximo conformar aquilo que eu sou pessoalmente, fora das câmeras e diante dali do Instagram, das coisas que faço, eu de fato acredito na evangelização digital e procuro ainda mais fazê-la na prática, no dia a dia da paróquia. É um desafio, mas a gente segue lutando, né? Sim. Qual foi o seu vídeo que viralizou, que você percebeu naquele momento assim, eu posso começar a evangelizar através das redes sociais? Essa pergunta é muito pertinente, porque eu estava estudando em São Paulo, no seminário, e ali a gente já tinha um trabalho, embora não estivesse tão em alta a rede social, né, em 2017,
Mas ali já havia um caminho para a evangelização na rede social. Depois nós mudamos para Recife. E ao chegar em Recife, eu fui enviado para uma paróquia dedicada a Nossa Senhora das Graças. Olha que interessante. E ali na paróquia, né, com os irmãos da paróquia cantando, nós tínhamos então organizar a igreja, né, olhar a imagem e tudo mais. E então eu tive a curiosidade de subir lá no coro, bem curioso, subir no coro. E eu disse, eu quero ver de pertinho Nossa Senhora das Graças. E eu tenho uma história especial com Nossa Senhora das Graças. Aí nesse dia eu subi as escadas, cheguei pertinho dela, abri a porta e quando abri a porta, rezei ali um pouquinho, disse, vou fazer um vídeo me aproximando dela, o caminho que eu percorri, né? E abrindo a portinha. Aí gravei um vídeo, assim, de maneira bem despretensiosa. Gravei o vídeo de Nossa Senhora, abri a portinha assim, mostrei ela magnificamente bela. E naquele instante, eu publiquei o vídeo, né, com a canção do Roberto, Nossa Senhora. É claro, eu editei direitinho. Mas, de repente, assim, num instante, teve 20 mil visualizações em 5 minutos. Aí o vídeo chegou a 3 milhões. Oh, Então, foi o primeiro vídeo, de fato, que eu disse, olha, muita gente chegou por causa desse vídeo. Acho que umas 10 mil pessoas chegaram. oh, que coisa linda. E aí, então, eu tenho essa aproximação muito grande com Nossa Senhora, especialmente das graças, porque já obtive muitas e muitas graças por meio dela. Tudo bem. A gente percebe hoje, padre, que as redes sociais, às vezes, a internet, se transformam numa terra sem lei, onde as Exatamente. pessoas pegam e querem, querem ditar sobre a vida dos outros, querem dizer o que querem, e sem nenhum pudor, né? Então, eu sei que o senhor também encontra muitos desafios, e às vezes, com certeza, pensa e repensa sobre o que vai postar, né? Porque a gente, enquanto igreja, a gente tem esse crivo, esse cuidado no que a gente vai postar. Então, qual é o maior desafio hoje que o senhor encontra em lidar com a internet? É justamente por ser um lugar de muita gente, nós temos aquelas sementes boas e aquelas sementes não tão boas assim, né? Como o semeador, a parábola que sai para semear. A gente prepara a semente e joga no campo, que é a internet. E ali Deus vai trabalhando os corações, mas há sempre aquelas pessoas que enxergam como querem ali a sua mensagem, né? E absorvem talvez por uma via que você não pensava, por um caminho que não era o correto de ser entendido. E essas pessoas que têm, às vezes, algumas intenções não muito boas no coração, acabam por ser uma espécie de joio dentro do trabalho de evangelização na rede social. E a gente até compreende. Por quê? Da mesma maneira que Deus pode, de fato, e toca os corações, ali tem um trabalho do outro lado, contrário a Deus. O inimigo também está utilizando a mesma ferramenta para outros fins. E eu tenho muita clareza sobre isto. Muita clareza. Aos filhos das trevas e aos filhos da luz. Aqueles que procuram, de fato, de alguma maneira atrapalhar um trabalho seguro, né, assim, bom, de evangelização na rede social. Mas a grande verdade é que a rede social é feita de muitas e muitas e muitas pessoas, incontáveis pessoas. E se não fosse feita de muitas pessoas, mas apenas de 2 pessoas, já valeria a pena estar ali presente evangelizando. Se fosse feita apenas de 2 pessoas, eu perderia o tempo também ali para evangelizar as duas. Muito bem, muito bem. Existe uma diferença entre, com certeza existe, mas qual a maior diferença que existe entre evangelizar na comunidade, olhando no olho, né, e evangelizar pelas redes sociais? Porque parece uma coisa mais fria, né? Exato. É interessante essa pergunta porque a gente fala de 2 universos, né? O real e o virtual. Sem dúvida alguma, o mais importante é o universo real. É o toque, é olhar para Jesus, é o escutar o padre na Santa Missa, é a confissão, é seguir os mandamentos, sacramentos. Então, nada substitui você sair da sua casa e ir à igreja. Tivemos uma experiência recente da pandemia, onde muitas pessoas, né, ficaram em casa, e tinham como uma via ordinária para se alimentar da fé a rede social, a televisão. Mas era uma coisa muito pontual, um tempo pontual.
Depois que passa a pandemia, que você tem a oportunidade de ir à igreja, você vai. A rede social é um complemento, onde ali você está na correria do trabalho, né? Tudo mais. Então você pode se alimentar. Também a palavra ali na rede social pode ser muito importante. Ao tempo em que você passa ali nos rios, né? E É, vai passando, parece muita coisa ruim. Dentre aquelas coisas ruins, pode aparecer uma coisa boa. é E verdade. essa é a nossa esperança, de que apareça também coisas boas para as pessoas. Mas, de fato, evangelizar no dia a dia, olhando nos olhos, é a coisa mais importante que existe. E a gente lembra de Jesus, né? Jesus, ele ia ao encontro pessoalmente. E Jesus, ele era tão singular que apenas pelo olhar, sem dizer nada, ele já era profundo, né? Como aquele encontro que ele teve com a samaritana. Só o olhar de Jesus já levava ela para as profundezas de sua própria alma, né? Para se encontrar com ele. Então, nada substitui um encontro verdadeiro e pessoal e real com Jesus. Eu costumo dizer que no período de pandemia que foi que teve esse auge, né, que é a ascensão da internet, das pascões, das Uhum, paróquias, é que se houve essa necessidade. Então, quando as pessoas saíram da pandemia, as pessoas batiam na porta da igreja querendo entrar, né? E não podiam assistir à missa presencialmente, tinham que assistir virtualmente. Porém, pós-pandemia, a gente viu um esvaziamento, um endurecimento do coração, se eu puder dizer assim, uhum. né? Me perdoe se eu estiver errada. Mas houve talvez um endurecimento, talvez uma perca de esperança, vamos dizer assim. Então, muitos desafios surgiram. E foi nesse momento que a gente encontrou a internet muito sensível, onde as pessoas não sabiam mais o que fazer, o que procurar. Então, é nesse momento aí que entra o nosso trabalho de evangelização. Então, qual é a importância que o senhor vê hoje desse trabalho de evangelização dentro dessa perspectiva? O saudoso Papa Francisco, né, que nós tanto de fato amamos, ele quando, né, foi eleito Papa em 2013, lançou um primeiro documento, uma exortação apostólica chamada Evangelii Gaudium. E olha que interessante, porque a resposta da sua pergunta está ali presente. Ele falava de uma igreja em saída, uma igreja que, para além das suas portas, ia em busca dessas pessoas que perderam um pouco o sentido da fé, né? O Uhum. sentido da vida. Então ele dizia assim que prefere uma igreja machucada, mas que está lá fora, buscando aquelas pessoas que, por exemplo, depois da pandemia não voltaram mais para a igreja, do que uma igreja que fica retida ali, né, sem assumir este compromisso da evangelização, do anúncio, da missão. Então a gente tem de fato que cada vez mais abrir os nossos olhos e entender que como batizado eu sou também um enviado por Deus. E eu, às vezes, tem alguém em casa, eu sempre falo isso na Santa Missa, lá na cidade de Roteiro. Olha, se eu ver um lugar vazio aqui nesta igreja, é porque tem alguém que você ama que não está aqui presente. Tem alguém precisando de estar aqui escutando a palavra de Deus, mas não veio ainda. Então veja a importância da gente entender essa questão de buscar quem está em casa. E de fato, depois da pandemia, as pessoas esfriaram um pouquinho. Estavam com tanta sede, quando foi oferecida água, não beberam, não quiseram mais beber. E isto pode talvez se explique por uma questão de que acostumaram-se com aquilo, a viver longe, acostumaram-se com as telas. É um grande perigo se acostumar com as telas e achar que isso é suficiente, mas não é suficiente. A fé exige esforço. É você ali fazer um exercício, uma ascese e ir para a igreja rezar, ir para a Santa Missa, ir para a adoração. É lá o encontro verdadeiro, não somente ali na tela, mas é o principal lá. Mas a gente tem que buscar de fato essas pessoas que ficaram por casa. É importante atender a este pedido do Papa Francisco no seu primeiro documento. Mas aproveito também, gostaria de falar uma outra coisa, é de que ao tempo em que o Papa falava sobre e buscar quem está lá em casa, né? Uma igreja em saída, ele fala de periferias. Não sei se, Karine, você recorda, mas ele dizia que tem as periferias existenciais.
E hoje a gente enxerga outra periferia, Hum. que também é muito importante, a periferia digital. Ou seja, ali tem muita gente na rede social procurando um consolo, um conforto, uma resposta para as perguntas da própria vida, um sentido para o caminho que leva. Tem muita gente ali entretido, mas não é só entretenimento, está procurando o sentido das coisas. E aí é onde entra a igreja, para quando ela estiver ali procurando, opa, encontrei alguma coisa aqui importante. Um vídeo, uma mensagem, um evangelho, uma adoração, uma canção, e aqui muda tudo. E eu já recebi muitos testemunhos com relação a isso, né? Dizer, olha, padre, eu estava pensando em fazer isto e de repente chegou a notificação no celular naquele grupo que eu te falei, né? Tempo Uhum. para Deus. É uma mensagem que eu coloquei ali e a pessoa mudou o rumo daquela decisão, naquele momento, porque o celular tocou e uma mensagem chegou. Então veja como é importante. As periferias digitais existem e tem muita gente perecendo e padecendo por falta de alimento espiritual. Você falou do testemunho. Teve algum nas redes sociais que lhe marcou seu coração? Você disse: esse é o caminho, eu não posso parar de fazer isso. Atualmente eu tenho recebido, graças a Deus, alguns testemunhos. Quando chego nas paróquias, né, às vezes assim os padres convidam para celebrar e ali tem alguém com um sorriso olhando para mim. Aí diz: "Padre, eu recebi o seu vídeo, eu escutei a sua mensagem". Então ali para mim, sabe, não tem preço nenhum. É saber de que o tempo que eu gastei para pensar o vídeo, para fazer, não foi inútil, alguém escutou, alguém viu. E de alguma maneira fez sentido para a pessoa. E a palavra de Deus diz que a fé nasce do ouvir, vem pelo ouvido. E olha como é importante, então, eu tenho guardado esses testemunhos, né, das pessoas que chegam para mim e têm me alimentado pessoalmente, espiritualmente também. Hum. É importante, né? Olha o quanto é importante evangelizar também através das redes sociais. Mas para ganhar seguidor vale tudo? Não vale tudo. Na verdade, o ter seguidores, na minha opinião, na minha visão, é uma consequência de alguém que viu ali o seu trabalho, aí disse: "Eu vou segui-lo, mas não por ele, pelo que ele nos apresenta". E é muito importante essa questão de ser seta. Eu gosto muito de recordar João Batista, né, no deserto, porque imaginemos que João Batista tivesse um Instagram. João Batista ia colocar na descrição do Instagram dele lá em cima, né? Eu não sou a luz do mundo, mas conheço quem dela veio. Eu sou apenas uma seta. Sou apenas um profeta. Ou melhor, ele colocaria Et Agnus Dei qui tollis peccata mundi. E uma setinha apontando. Não sou eu, é ele. Não busquem a mim, busquem a ele. Não procurem a mim, procurem a Cristo. Então, eu vejo um pouquinho disso na rede social. Que coisa linda, que coisa linda. O que mais lhe preocupa, nessa nesse mundo infinito? Eu sei que você deve ter alguma preocupação, alguma coisa. E o que mais lhe preocupa em meio à evangelização na internet? É de que a gente perca tempo. Perca tempo com coisas que de fato não nos levem para Deus, não nos tornem melhores, não nos aproximem da verdadeira felicidade. Eu tenho sempre observado uma questão que é o tempo, sabe? A gente tem o nosso tempo cronológico e a gente tem o Kairos, que é o tempo de Deus. E para mim, a coisa mais valiosa do mundo é o meu tempo. A mais valiosa do mundo. Então, saber usar as coisas para o bem, né, para que elas produzam em nós a felicidade verdadeira. Isso é muito, muito importante. Então é importante que as pessoas não se percam diante da rede social, mas procurem, né, alimentar-se do bem, para que aproveitem o seu tempo. E a gente não tem tempo para perder tempo. Como diria Terezinha, né? A minha vida é um brevíssimo segundo. É importante a gente não esquecer disto. Você falou nesse instante sobre, além da importância, além do tempo, do significado, dos jovens, tá lá passando, né? Passando, às vezes passa tanta coisa
que não vale a pena, que não me engrandece pessoalmente, né? E emocionalmente. E é muito importante esse trabalho de evangelização e que o senhor faz nas redes sociais. E, mas você se cobra muito, existe uma pressão muito interior. Eu sei que provavelmente a diocese não lhe cobra isso, né? Mas com certeza você se cobra muito mais. E olha, eu estou tendo tantos seguidores e agora eu estou me cobrando muito mais porque eu tenho que dar um resultado, tenho que trazer esse povo para junto, né? Principalmente porque você está numa cidade pequena, 5.500 habitantes, ó, muito pequeno, de fato. né? Uma cidade pequenininha e chegou numa proporção, chegou numa, não tem mais volta, É. né? Vai ter que, vai para frente. Então, essa preocupação, essa pressão que você se cobra, essa gera algum desconforto? Não necessariamente, mas eu fico pensando bastante de que, imagina, se você começa a seguir ou entra em um grupo para rezar, aí eu fico pensando, olha, a pessoa deve estar precisando escutar alguma coisa hoje. Então imagina, existe de fato essa questão de alimentar ali, né, a rede social e de produzir conteúdos, embora eu não acho que eu estou com uma dedicação pontual com relação a isso. Tenho muitos projetos, mas estão todos ainda sendo gestados, né? De produção de conteúdo, de fato, de fazer essas pessoas se aproximarem um pouquinho mais, de que 60.000 evangelizem mais 60.000, e a gente vai crescendo na evangelização. Agora, confesso que às vezes eu me vejo pensando sobre como produzir, né, um seguro conteúdo para essas pessoas. E eu tenho algumas ferramentas, né, como o próprio canto, de vez em quando estou jogando uma canção ali, e eu tenho 20 composições, canções, É? nunca cantei. Nunca cantou? Não, Olha, chegou a hora. eu Olha tenho. os projetos aí Pronto, na mão. pronto. Tenho 20 composições. Eu compus ao longo desses 10 anos de seminário. Tem uma que canta em ordenações também. Mas, enfim, essas coisas que eu tenho, mas não coloquei ainda adiante como um projeto. Quem sabe um dia. Oxe, pois quando for lançar alguma, por favor, utilize esse espaço. Pronto, tudo Por- certo. Como lida com as críticas? Críticas, julgamento, comentários negativos, porque a internet tem, né? Muita, Como eu muita. falei anteriormente, é uma terra sem lei. Então, e às vezes até de quem está próximo, né? Às vezes critica, né, quem está próximo, às vezes não compreende. Então, como lidar com essas críticas? Eu acredito que colocar os 2 pés no chão e você acolher aquilo que for bom e aprender também, né. Mas ter um discernimento espiritual, porque nem toda crítica, de fato, ela vem com o propósito de você melhorar. Tem que ter um discernimento, porque algumas críticas vêm, mas vêm com, como eu posso dizer, talvez com algumas outras intenções atrás da crítica. E uma delas pode ser diminuir ali o seu trabalho ou fazer você desanimar ao longo do caminho. Quantas pessoas desanimam ao longo do caminho porque escutam uma crítica, outra crítica, né? E eu não vou nem falar essas questões que muita gente fala de crítica construtiva. Para mim é você, de fato, discernir. Uma crítica, um conselho, uma opinião, tem que ter um discernimento do alto. Você tem que saber se ali, de fato, vai lhe ajudar a crescer. E, acima de tudo isso, tem que vestir uma roupa, a humildade. Porque se não se vestir dessa roupa da humildade, os seus projetos não prosperam, a sua vida não tem frutos, o seu relacionamento com Deus não vigora, né? Então, acho importante, sem dúvida, a humildade. Já pensou em desistir das redes sociais? Já pensei várias vezes, inclusive já excluí, eu tinha um Facebook, excluí meu Facebook, não tenho um canal no YouTube, mas Não tem. gostaria de ter, né? Já pensei, mas de fato, como começou a chegar muita gente ali, atraídos pelo vídeo que te falei de Nossa Senhora das Graças, e a partir dali foram muitos vídeos, tem um que tem 5 milhões de visualizações, um vídeo de Nossa Senhora Aparecida que gravei. E então eu pensei em desistir várias vezes, mas sempre ali tinha alguém com uma crítica positiva no sentido de dizer, olha, não desista, que está dando certo. E eu não posso nem mensurar. Muita gente
muita gente ao longo desse caminho dizendo: ei, não pare não que eu estou vendo. Ei, não pare não que eu estou lendo. Eu comecei com umas mensagens, né? Não pare que eu estou lendo. Então, tinha uma pessoa de São Paulo, por exemplo, que mandava mensagem sempre, dizendo: olha, por mais que apareçam dificuldades, continue o trabalho na rede social. E então eu continuei, porque eu vi ali que valia a pena. Onde tem uma pessoa, como eu te falei, ou duas pessoas, vale a pena lá para evangelizar, atender ao chamado do Senhor, ide e fazer discípulos. E então, se a gente não luta, o mal luta. Se a gente não está presente, o mal vai estar presente para tomar essas pessoas. A gente tem que também lutar por esses espaços. E tu está certo. É importante. É sim. Qual a importância da comunicação? Vamos falar de comunicação, a importância da comunicação. Aí eu tô falando no geral, falando no todo. A comunicação é muito importante porque é uma via, um caminho para a gente estabelecer um diálogo com o outro. A nossa comunicação com Deus é, em primeiro lugar, a gente dialoga com Deus todos os dias. A nossa comunicação com o próximo nos liga a Ele, portanto, a gente tem ali não só uma comunicação, mas tem um caminho também para levar a palavra de Deus. Para mim, a comunicação é uma seta que leva a palavra de Deus e é muito importante. Isso, inclusive, tem uma música, Tem uma né? canção do Da Padre canção Zezinho, agora aí. é verdade, tem uma canção do Padre Zezinho e eu gosto muito porque ele diz assim: todos os dias quando me levanto, me faço comunicação. Já começa se comunicando, primeiramente com quem? Com Deus. Essa é a nossa primeira comunicação do dia. Vamos cantar? Vamos sim, vamos sim. Depois eu quero partilhar então uma canção, a minha primeira canção autoral, um pedacinho dela, só um pedacinho. Eita, coisa boa. É assim a canção. Todos os dias quando me levanto, me faço comunicação. Me sento quieto no meu canto e rezo um salmo, canto uma canção. Todos os dias rezo por mim mesmo, pecados tenho até demais. Às vezes rezo pelo mundo que faz tempo que perdeu a paz. Às vezes rezo por algum irmão ou canto um canto de louvor. Às vezes rezo pra pedir perdão. Quero ser um comunicador. Quero ser um comunicador. Todos os dias quando me levanto, converso com meu violão. Me sinto quieto no meu canto e afino as cordas do meu coração. Eu sei que o mundo está no rumo errado. Cantar não faz revolução. Pra não ficar desesperado, eu me renovo pela oração. Eu rezo pra que as coisas mudem mais, sem ódio, sangue e opressão. Mas quero que a revolução da paz aconteça no meu coração. Aconteça no meu coração. Que lindo! Muito bem, fica encantada. Muito bem. E é autodidata, né? Autodidata, aprendeu a tocar violão sozinho, foi? Aprendi sozinho e comecei a cantar com 5 anos de idade na igreja. 5 anos de idade. Música de Padre Zezinho, né? Muito bem. Aí, já se imaginava sendo padre e cantando? Em parte, sim. Deixa eu contar um segredo. Pois Quando chegava esse período da Quaresma, Semana Santa, né? Então lá na minha casa a gente tinha ali a TV, né? A gente via o filme A Paixão de Cristo. E meu pai só gostava de uma especificamente, que ele dizia que o Jesus era mais bonito. Era da Record. E então o que acontece? Naquele momento, desde pequenininho, eu me identificava muito com aquele homem. Porque ele era muito legal, ajudava todo mundo, ainda morreu por todo mundo. Eu tinha essa noção desde muito criança, de que Jesus era uma pessoa para ser amigo de verdade. Mas ao longo do tempo, a gente vai crescendo, né? E melhorando a nossa visão sobre o mundo, e eu entendi que ele não era somente uma pessoa legal, um homem legal, uma pessoa boa. Ele precisava também de que eu estivesse ali perto dele para ajudar. Aí eu comecei a olhar, sabe para quem? Para os discípulos, acredita, para os apóstolos. Eu não comecei somente a olhar para Jesus, eu olhava para os apóstolos e via que ele escolheu um grupo de 12.
Então ele precisava também de um grupo para ajudá-lo nas coisas. E aí aos poucos eu fui me entendendo assim de que eu queria ser parte daquele grupo, de maneira até um pouco, sabe, infantil, ainda imatura, inconsciente, mas queria estar no meio dos 12, daquele grupo ali. E essa ideia, né, esse sentimento, esse desejo foi crescendo no meu coração, até que chegou um ponto de que aos 14 anos, 15 anos, eu não conseguia ver a paixão de Cristo. Eu não conseguia chegar no final da crucifixão de Jesus, porque eu ficava muito aflito. E aí eu recordo que eu saía da sala e sozinho ia pro quintal. Eu acho que na minha casa ninguém sabe disso. Eu ia pro quintal. Também todo mundo fica sabendo. Exatamente. E ali no quintal eu ficava olhando pro céu dizendo assim, alguém devia ter ajudado ele. Alguém devia ter impedido aquilo. Na minha, né, ingenuidade e pobreza, alguém devia ter ajudado. Olha, se o Senhor quiser, eu quero ser padre. Se o Senhor quiser, eu quero ser padre. Eu queria ser um discípulo, né? Então eu fazia esse pedido. Só que eu não acreditava de que ele ia escutar. Não, eu nunca pensei de que ele ia escutar esse desejo. Eu pedia muitas vezes, mas era somente um desejo, né, que eu tinha. E ele escutou a oração. De fato, ele escutou e me deu muitas provas ao longo do caminho, né, até chegar ao seminário, de que era esse o caminho que eu devia seguir. E com isto eu canto a canção que compus naquele ano, uma canção que fala um pouquinho sobre a minha vocação. Talvez seja uma história. Ninguém conhece essa canção, viu? Mas eu vou cantar. Um dia a gente grava e as pessoas conhecem. Há muito tempo eu escutei a tua voz aqui no peito, e sem saber eu fui ouvindo aquela voz a me chamar. Eu não sabia onde aquela voz iria me levar, mas eu sentia que era lá que eu devia estar. Fui caminhando e cantando e louvando ao meu Senhor, mas já sentia o peso da tribulação. Eu caminhava e no fundo acreditava que o meu Deus ouvia minha oração. E muito tempo se passou e aquela voz eu escutava, ela estava a me chamar. Só não sabia o que queria e escutei com atenção. Precisei ouvir meu coração. E hoje, meu Senhor, aqui estou, mas eu não sei como prosseguir. São tantas coisas que me envolvem, ó meu Deus, que às vezes eu penso logo em desistir. Mas quero ouvir a tua voz mais uma vez a me falar. Fala ao meu coração. E do seu jeito, ó meu Deus, não do meu jeito eu vou seguir, sem pensar em desistir. E do seu jeito, ó meu Deus, não do meu jeito vou seguir, sem pensar em desistir. Vou lhe fazer um pedido. Pois não. Registre. Pronto. Registre essa música.
Foi a minha primeira canção que É conta a minha linda. história, de como Deus foi me chamando ao longo do tempo. É linda, linda. Registre, não perca tempo. Né, Arthur? Certeza. Tudo bem. Olhe, você acredita que a música aproxima mais as pessoas de Deus? Aproxima. Quem canta, reza 2 vezes, como diz Santo Agostinho. É muito importante a oração, ela consegue adentrar espaços que a princípio parecem impenetráveis, lugares inacessíveis, e a oração consegue chegar a estes espaços. A música consegue chegar a estes espaços. É por isso que às vezes tem alguém ali lacrimejando o olho na igreja, Nossa. tem alguém ali em silêncio, escutando a música. Então veja, de tantos e tantos caminhos que Deus tinha para falar com a pessoa, e ele falou, mas ela não ouviu, ele conseguiu falar com ela pela música. A música foi a via pela qual Deus conseguiu entrar naquele coração um pouquinho fechado, um pouquinho endurecido. É muito importante a canção. Assim, às vezes não precisa de muitas palavras quando você está ouvindo uma bela canção, né? Pois é. Você viaja, vai longe. Mas, Padre Janiel, o que atualmente tem doído muito no coração de um padre? Atualmente, sem dúvida alguma, a falta de fé das pessoas. Porque vive-se algo muito interessante, talvez uma fé um pouco aparente. Uma fé um pouco aparente. E aqui a gente está dentro ainda da reflexão do ambiente virtual. Uhum. Porque ali você vê tantas vezes, não é 100%, mas algumas pessoas que têm, né, na foto uma alegria muito verdadeira, demonstra, né, nos vídeos uma alegria, uma fé muito autêntica, mas você pergunta, você vai para a igreja? Não vou. Você vai à missa? Não vou na missa. Você conhece a igreja? Não conheço. Conhece os mandamentos? Não conheço. Então veja, é uma falta de conhecimento muito grande que as pessoas têm e se contenta com o raso. É muito difícil porque a palavra de Deus diz, né? Quisera que fosseis ou quente ou frio. Então, é isso que eu fico às vezes imaginando, pensando, quando olho para aquela igreja cheia. Graças a Deus, em Roteiro, a igreja está cheia, né? Aí eu fico pedindo a Deus essa graça de que ela esteja cheia, mas de pessoas cheias também. Não só a igreja cheia, a igreja física, mas as pessoas que são templos de Deus estejam também cheias. Nós encontramos muita gente que demonstra por fora uma coisa, mas estão vazias por dentro. E o vazio é algo muito sério que precisa de fato de atenção. Então eu vejo muito essa questão, me preocupa muito ver as pessoas, né, mostrando uma vida que elas não têm, uma felicidade que não é concreta, e isso não é bom. É justamente o que eu tinha colocado aqui para a gente falar logo após, porque a rede social, você mostra o que você quer. E você vê a vida do outro perfeita. E às vezes você quer mostrar uma perfeição onde não existe. Não é? Então, Exato. assim, a gente tem lidado hoje muito com situações de depressão, de ansiedade, por se imaginar ali em um contexto do qual não faço parte. E como o senhor tem lidado com isso? Olha, a gente fala de rede social e de pessoa humana, né? Quem usa rede social é uma pessoa humana. E o Papa, o nosso Papa, Papa Leão XIV, né, lançou uma encíclica muito, muito importante que nós possamos ler sobre a inteligência artificial. Então, né, ele lançou a encíclica, 15 de maio, né, portanto, agora, e chama-se Magnífica Humanidade, né? Magnífica Humanidade. E ele chama a atenção justamente para isso, para que as pessoas entendam de que a nossa vida, né, a nossa felicidade, a nossa concretude diária não pode ser negociada por um ambiente virtual. O valor da pessoa humana transcende aquilo que é virtual. É por isso que é importante de que as pessoas procurem a profundidade de suas vivências naquilo que de fato é concreto. E não tentem viver uma vida superficial diante de coisas que não se fundam, não têm fundamento.
Como você bem disse, Karine, as pessoas, elas estão tendo vidas fakes, como as fake news, né? É verdade. E ali elas demonstram algo que eu acredito que elas queriam que fosse verdade, mas que não é verdade. E por que não é verdade? Porque falta um desejo real de buscar a Deus concretamente, sabe? De fazer o bem concretamente, de fazer escolhas boas. É por isso que é muito importante a relação entre a inteligência e a vontade para o uso da rede social, para a vida pessoal, para viver verdadeiramente ali uma vida autêntica, de identidade. A inteligência e a vontade. A inteligência nos vai indicando um caminho seguro, sabe? Para a gente fazer escolhas verdadeiras. A inteligência mostra a você o mundo e diz: olha, isso aqui é verdadeiro, isso aqui é bom. Siga, caminhe. Aí a nossa vontade vai lá e abraça as coisas boas. E por que tem tanta gente abraçando o que não é real? E por que tem tanta gente abraçando ali o mundo superficial? Porque se perderam na própria identidade, na própria vida. E desta maneira não sabem o que buscam. É como a Alice, né? A gente sempre cita no País das Maravilhas, Sim. porque eu vejo que, na verdade, tá todo mundo assim hoje. Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Quem não sabe utilizar a rede social se perde nos próprios caminhos, porque não vive uma realidade, uma concretude, né? Agora veja o que diz, gostaria de ler, viu? O Sim, que fique à diz vontade. o Papa Leão XIV na encíclica Magnificat Humanitas. Então diz assim, ele fala: a magnífica humanidade criada por Deus encontra-se hoje perante uma escolha decisiva. Erguer uma nova torre de Babel, olha que interessante, ou construir a cidade onde Deus e a humanidade habitam juntos. Meu Deus do céu. Já começa, esta é a primeira parte da encíclica. Então, o número 1. Olha bem, recentemente nós tivemos, de fato, o Pentecostes. Sim. E ali em Gênesis capítulo 11 falava sobre a questão da Torre de Babel, né? As pessoas estavam autossuficientes, querendo ir além do que podiam e vivendo uma realidade que não pertencia a elas. O que Deus fez? Confundiu as línguas, para que ninguém se entendesse. A rede social, às vezes, é um pouquinho Babel. É verdade. É um pouquinho Babel. A pessoa fala uma coisa, a outra não interpreta do jeito que quer. Você tira pelos comentários das postagens. Um sai atacando o outro, discriminando o outro e sai fazendo as suas próprias interpretações de algo que não foi dito. Então vira de fato uma confusão. A Torre de Babel, que o Papa se refere aqui, é de fato a confusão. Uma confusão onde as pessoas que são mais fragilizadas emocionalmente, interiormente, acabam sendo mais prejudicadas por causa dessa confusão. Ao contrário, o que é que o Papa pede que a gente faça nessa era digital, diante da revolução digital? Ele pede que nós ali construamos uma cidade onde Deus e a humanidade habitem juntos. Olha que bonito. Onde Deus e a humanidade habitem juntos. Nem sempre Deus encontrou espaço na rede digital, no espaço digital. As pessoas, para um rios que aparecem falando sobre Deus, aparecem 50 falando sobre outras coisas. É verdade. Então isso é muito importante. E o Papa Leão está chamando a atenção de maneira especial para a IA, a inteligência artificial. E eu confesso que fico preocupado. Por quê? A gente não sabe mais identificar o que é real e o que não é Não real. sabe. Você vê um vídeo hoje e você fica. Você vê um vídeo, você vai para os comentários para tentar identificar se é real ou não. Exato. E não consegue, Não porque consegue. ali acaba sendo semeada a semente da dúvida. E olha, que interessante. É diante desta realidade que a gente tem um desafio de, no mundo que não é real, ser real. No mundo onde tudo ali é, de fato, um convite a você ser superficial, você não ser superficial. E como é que chama, na verdade, o termo é inteligência artificial. O que é artificial não é bom. O que é bom é o real. O que é artificial não preenche. O que preenche é o concreto, aquilo que é sólido. Então o Papa quer lembrar a gente
dessas relações importantes. Senão a gente se perde, né, ao longo do caminho. Eu ia lhe perguntar se a inteligência artificial contribuía ou atrapalhava na espiritualidade dos... Pronto, posso Né? responder. Pode? Muito bem. É uma questão de a gente, de fato, saber utilizá-la para o bem. Eu acredito que sim, é muito importante. A igreja nos ensina em muitos documentos de que o ambiente virtual, ele é importante para evangelizar. Vejamos aqui, o Diretório para a Catequese de 2020 nos diz assim, no pontificado do Papa Francisco ainda, né? Uhum. Diz assim no número 359, a evangelização do ambiente digital exige criatividade, testemunho, competência. Então, veja, a IA utilizada de maneira correta, com criatividade, com testemunho, com competência, ela vai servir para o bem. Para o bem. Então, é muito importante ter esse discernimento, essa clareza de que uma ferramenta usada para o bem tem que ser usada de fato para o bem e nos ajuda na evangelização. E isso é importante a gente entender. E, claro, ter sempre um cuidado muito grande, principalmente com relação às coisas referentes a Deus, né? E à Santa Igreja Católica, de que se procure de maneira concreta as fontes. Não, a princípio, duvide de tudo. Depois procure as fontes e certifique-se de que ali de fato é algo verdadeiro. Como eu disse bem no início desse podcast, da mesma maneira que nós utilizamos para o bem a rede social, há aqueles que trabalham para o outro lado e a utilizam para o mal. Então, se você disser para alguém que Deus ama aquela pessoa, Deus te ama, vai ter outra pessoa e outras pessoas dizendo que ela não é importante para Deus, que não é importante. Eu não sei, mas até as orações, é importante eu falar sobre ver a referência, Correto? porque eu vi, mexendo muito, alguém falava sobre ter cuidado nas orações, nas correntes, as coisas que aparecem, que surgem nas redes sociais. Às vezes você está pensando que está rezando e você não está fazendo como deveria fazer. Acontece muito isso. Acontece. A gente tem que ter um discernimento e um cuidado. Por quê? O propósito nosso pode ser até bom de rezar, né, de evangelizar, mas a via, o meio pode estar errado. Você pode estar entrando ali, na verdade, em algo que lhe afaste daquilo que é verdadeiro, de Deus, e não se aproxime. Então, essas questões entram mais no campo de discernimento. Eu fico muito preocupado com as senhorinhas. Elas me acompanham nas paróquias, eu chego, aí falo, padre, o senhor apareceu, eu vi o senhor, não sei o quê. Então, para uma senhorinha que está vendo ali um vídeo, né, uma mensagem, aí se aparecer, vamos dar um exemplo, uma mensagem, né, falando algo sobre um padre, que o padre adoeceu e tudo mais, se não for verdade, mas ela vai acreditar que é Vai verdade. sim. Ela vai acreditar e ali para ela torna-se algo que já vai do campo digital para o pessoal, vai mexer nas suas emoções, sentimentos. Então, fazer essa distinção, essa clareza é muito, mas muito importante. Olha só, tem uma mensagem aqui que eu gostaria também de ler, que é do Papa Leão XIV, da encíclica Magnifica Humanitas, número 1. Sobre cada época paira o risco de construir um mundo desumano. Desumano. E mais injusto. Tá vendo? Desumano e mais injusto. E aí a gente fica ali com as correntes, com os vídeos passando, e por trás tem alguém com maledicência, tem alguém com más intenções, atrapalhando tudo aquilo, né? Então o Papa chama a atenção. Eu gostaria que todos nós pudéssemos ler, né, a encíclica do Papa Leão XIV, porque é muito importante, e recordar de que ele lança essa encíclica justamente rememorando um outro documento importante ali do seu do Papa Leão XIII, que faz um documento ali da importância do valor da pessoa humana diante da Revolução Industrial, né, de surgimento ali da Revolução Industrial. Então, é importante. Então, que conselho o senhor deixaria? Porque, falando nisso, eu lembrei da minha mãe, por exemplo, né? Falou das senhorinhas, etc. A minha mãe,
a gente tá lá sempre orientando, mas ela vê uma coisa, principalmente no Facebook, é mais no Facebook do que no Sim. próprio Instagram. Mas quando ela vê muita coisa, ela diz: Eita, vocês viram que aconteceu isso? Eita, vocês. Mãe, olhe a fonte. Né? A gente sempre remete a essa situação. Então, que conselho o senhor daria para quem deseja utilizar as redes sociais e fazer um bom uso dela? Olhe quem você segue, o que você curte, porque atrás de cada coisa que a gente vê, né, de cada curtida, tem toda uma equipe, tem um algoritmo trabalhando ali por trás. Então, às vezes a gente tá com o celular no bolso e diz, mas que vontade de comer uma sopa. E eu amo sopa, né? Aí você abre o Instagram, o que é que tem lá? Só tem sopa. Isso é Então, verdade. não é verdade? Então a gente tem que ter um cuidado porque aquilo que nós procuramos e nos alimentamos vai chamar outras coisas. Então, ter o cuidado, principalmente para as senhoras, né? O cuidado de seguir páginas seguras, autenticadas, seguir ali a diocese, seguir o Papa, os padres, né? É Essas verdade. páginas. E não seguir qualquer coisa ou qualquer pessoa, porque isso pode levar a caminhos não muito bons. E essa sua pergunta também, e essa colocação sobre a sua mãe, me leva a pensar sobre algo que eu estava lendo ontem é de que o uso da rede social por parte dos idosos, as pessoas, né, de fato mais maduras, tem crescido muito. A gente pensa que é só jovem que dorme até de madrugada, mexe no celular, ou que os jovens estão, mas, olha, tornou-se uma ferramenta ocupacional, o celular. Verdade. Então, a senhorinha que está ali fica, né, mexendo, tem que ter muito cuidado. A mesma maneira que uma criança ou um jovem, mas todo mundo tem que ter esse cuidado. A minha mãe, ela começou a ser adepta também ao celular, né? Ver ali as coisas, até porque ela me acompanha. E eu chegava em casa e eu via a minha mãe na cadeira de balanço, mexendo no celular aqui. Aí, mãe, a senhora tá vendo o quê? Aí ela, minha série. Eu digo, "Ah, uma série? Aí ela assiste série. Aí eu disse, qual é a série? Ela fala o nome da série, né? E tudo mais. Aí eu digo, mãe, cuidado, mas ela, de fato, já está absorvendo o celular, a rede social, para também ali dar uma certa, como posso dizer, desaparecer um pouco a mente, né, e tudo mais. Então, mas é importante ter cuidado. Procure a fonte, siga gente boa e reze direitinho, né? É, sim, usar, fazer um bom uso, Fazer né? um bom uso para o Bom bem, uso né? do celular. É. E olha, para a gente de fato resumir, entender essa nossa conversa, a rede social tem gente, tem pessoa, pessoa humana. Onde tem pessoa humana, tem que ter alguém evangelizando. O que foi mandado de Jesus, ide e evangelizai a todos. É como esta canção aqui, deixa eu cantar um pedacinho para a gente Canta, concluindo. Opa, é uma canção chamada Alma Missionária, mas ela tem uma parte que é muito interessante no comecinho. Senhor, toma minha vida nova antes que a espera desgaste anos em mim. Estou disposto ao que queiras, não importa o que seja, tu chamas-me a servir. Olha que bonito, né? Leva-me aonde os homens necessitem tua palavra, necessitem de força de viver, onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti. Leva-me aonde os homens necessitem de tua palavra. É lá no ambiente digital que as pessoas, procurando se alimentar de Deus, encontram outros alimentos. Por isso sofrem tanto e passam tanta fome. Lembrei de São João da Cruz, que diz assim, que existem algumas almas que se alimentam de alimentos que causam fome.
Às vezes a gente se alimenta, é forte, né? É, Se alimentar de algo que cause mais fome na gente. Enquanto a palavra de Deus sacia, há muitas coisas por aí que causam fome dentro do nosso coração. Então, se é alimentar isto. de algo que sacia minha fome, minha Exato. sede, É verdade. é essencial para o nosso corpo, para nossa alma, né? É verdade. Eu queria que você deixasse uma mensagem. Eu tô muito feliz com o podcast de hoje. Estou aqui com o meu coordenador, Micael, o Arthur ali, né, na gravação, na filmagem, tudo. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem. A mensagem que o senhor disse, quando foi convidado, você disse, eu preciso passar essa mensagem nesse podcast. É que é uma frase, eu estava pensando nessa frase, Luther King, né? Ele falava bem assim que ele ficava incomodado, não era com o barulho de quem era mal, mas era com o silêncio de quem era bom. É muito forte, né? A rede social é assim, você tem que ir lá com o objetivo também de evangelizar. Tem um irmão seu precisando de uma palavra, então use aquilo que você tem, as suas armas para o bem, para a evangelização. Use o seu trabalho para a evangelização, se você puder. Use a sua casa, use a sua rede social, isso é muito importante. Então, enquanto nós silenciamos, o mal faz barulho, mas o nosso barulho não é mal. O nosso barulho, nesse sentido, é bom, que é falar de Deus. E a palavra de Deus diz que a fé nasce pelo ouvido. Tem alguém precisando ouvir e tem alguém que não está falando. Tem alguém precisando ouvir e tem alguém que não está falando. Então a gente tem que aproveitar esses espaços, sim. Temos que rezar com essas pessoas, sim. Enquanto ela vai passar ali os vídeos, ela vai passar 30 vídeos, mas 1 hora o vídeo certo vai chegar. 1 hora a palavra de Deus vai encontrar essa pessoa. Então, aproveitar os espaços é muito importante. Se pudesse resumir sua missão com uma frase, se essa é a minha missão, vou resumir com uma frase, qual seria? A frase do salmo predileto que eu tenho, o Salmo 15 da Escritura, que me acompanha desde a minha infância, né? O meu destino está seguro em suas mãos. É o Salmo 15. Então, guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Salmo belíssimo. Então, o Senhor é minha herança e minha taça, e meu destino está seguro nas mãos de Deus. Então, é muito importante. É muito profundo, né? Eu tô muito feliz, já falei, não foi? Tô muito feliz. Qual a música que não pode faltar na sua playlist? Não pode faltar as canções do Frei Gils, não pode faltar as canções da Fraternidade, que eu gosto muito, as canções antigas também, né, da Eliana, Adriana. Eu sou do tempo de Anjo de Resgate, ainda está em alta, né, mas eu peguei eles no início mesmo, então as canções antigas são muito marcantes para mim, e especialmente uma que diz Estás entre nós, que canta muito na comunhão. De maneira especial este verso aqui. Deixa eu cantar um pedacinho. Porque se alguém procurar aí no meu Facebook, que eu não sei nem se tem, mas acho que tem, está escrito assim. Em 2005 eu coloquei. Em tua palavra eu caminharei enquanto eu viver e até quando tu quiseres. A canção é essa aqui, né? Tu és minha vida, outro Deus não há. Tu és minha paz, a minha verdade, em tua palavra eu caminharei, enquanto eu viver e até quando tu quiseres. Já não sentirei temor, pois estás aqui. Tu estás no meio de nós. Para mim não é só uma canção, é uma profissão de fé. Tu és minha vida, outro Deus não há. Em tua palavra eu caminharei. Olhe bem, enquanto eu viver ou até quando tu quiseres. Acho muito profundo. Essa canção não pode faltar de jeito nenhum nas minhas orações pessoais. Muito bem, muito bem. Já pagou algum mico? Já pagou algum mico na rede social? Só nos vídeos, né, que a gente tem que gravar para divulgar as festas, inclusive tá chegando um aí já, viu? Vamos esperar na rede social que pega vídeo. Esse povo novo, né? Da Pascão, todo mundo querendo fazer uma coisa diferente com o padre. É verdade. Aí... E graças a Deus, os nossos vídeos lá, né, tem sido muito, assim, bem vistos, né, pela comunidade.
Tem sim, tem sim. Então, quem não segue Padre Janiel nas redes sociais é P Janiel Underline. _. Muito bem. Aprendi! Aprenderam. Ele tem quase, para quem não sabe, quase 62 mil seguidores. Eu Chegou hoje em acredito. 62. Chegou hoje? Foi. Olha, menino, tô falando com a potência da Diocese de É Penedo. nada, é nada. Louvado seja Deus sempre, né? Uma pergunta final. Pois não. Quando o Padre Janiel desliga o celular e fica sozinho com Deus, qual o seu pedido de oração? O meu pedido de oração. Fica, Senhor, comigo. Preciso de tua presença para não te ofender. Sabes quão facilmente sou fraco e te abandono. Preciso de ti para não cair. Esse é o pedido, de que ele fique comigo. Amém. O que dizer? O que dizer? Eu só tenho a agradecer, Amém, eu agradecer. Convide todo mundo que está em casa para o seu canal, não é? É verdade. Olha, eu vou criar, na verdade, acho que vou criar uma conta no YouTube, que facilita a Sim. comunicação também. Mas tem o canal Tempo para Deus. Tempo para Deus foi um livro que eu li, para mim, livro de espiritualidade, foi o mais importante que eu já li. Eu li esse livro umas 4 vezes. Chama-se Guia para a Vida de Oração, Tempo para Deus, de um padre francês, acredito eu, Jacques Philippe. Então, depois dei uma pesquisada, Tempo para Deus. A partir dali, criei o grupo Tempo para Deus. E a ideia é a seguinte: quantas vezes por dia nós paramos para comer? Daqui a pouquinho a gente vai comer, né, Micael? Daqui a pouquinho. Então, a gente para muitas vezes. A gente come 3 vezes ordinariamente, mas outras e outras vezes ao longo do dia. E se o alimento espiritual se desse com a mesma intensidade, com a mesma proporção? Ou seja, parou para tomar um lanche, alimente a alma, reze alguma coisa, leia alguma coisa boa. Aí eu fiquei pensando, tempo para Deus. Arruma um tempo no seu tempo para Deus, que é o dono do tempo. Tempo para Deus quer dizer assim, de que você inclua Deus na sua rotina, que é uma das coisas que as pessoas mais falam comigo. Padre, não tenho tempo. Padre, não tenho tempo. Então o grupo é tempo para Deus. Nem que seja no dia uma mensagem, você vai ler, que vai chegar lá. Então nós temos 7.000 pessoas no grupo. E... Vai ter 7.001, porque eu vou entrar no canal. Muito bem, muito bem. 7.001, então entrem no canal e vamos juntos rezar, né? Orar costuma fazer bem. Como é que encontra o endereço do canal? O canal, você tem que entrar no perfil mesmo e ali... Perfil do Instagram. Do Instagram. Em casa, Mas né? é o perfil e ali você tem a descrição do perfil, né? O padre e tal. E tem o link do canal. É só clicar no perfil que já vai para o canal ali, né? Do Tempo para Deus, que é muito importante. Aproveito para agradecer pelo espaço. É o meu primeiro podcast, nunca participei de um podcast. Espero que tenha sido agradável. Muito agradável, muito importante. E eu louvo a Deus, né, pela oportunidade e porque, embora não me ache uma ferramenta tão útil para Ele, mas Ele tem me usado para chegar a muitos corações, isso é muito importante. Lembra do comecinho que eu disse? É importante ser uma seta para Deus, porque muita gente está sem direção e às vezes precisa de alguém para indicar o caminho. Então, é isso. Obrigado e a gente vai caminhando segundo a vontade de Deus. E logo, logo vem algumas novidades, né, Micael? Umas novidades. Não posso dizer nada, mas haverá sinais. Oh! Então, em nome do nosso coordenador que está aqui presente, eu quero deixar o espaço aberto, né, para o senhor, sempre que quiser vir comunicar, anunciar, evangelizar, está aberto. E é só ligados, agenda que a gente agenda. Pronto. E assim, sinta-se sempre muito bem acolhido por todos nós, porque nós estamos aqui de braços abertos para lhe receber sempre. Amém. Louvado seja Deus. E eu quero agradecer, né? Agradecer por estar aqui com a gente e dizer que é motivo de muita alegria novamente de ter você, o senhor, aqui conosco. Amém. E você que está em casa,
fique conosco. Permaneça. Quarta-feira nós temos mais um podcast especial com mais um convidado. Vem aqui, Paróquia do Carmo Arapiraca, no YouTube e no Instagram. Até lá, se Deus quiser. Deus abençoe a todos.